leiloeiro mal terminou a frase quando John Harris percebeu que já era tarde demais para voltar atrás. Olhos verdes, Apache, silenciosa como a noite. Quem dá mais? O martelo ainda não havia batido, mas o destino já tinha. John não pretendia comprar ninguém naquele dia. Ele havia viajado até a pequena cidade poeirenta apenas para adquirir ferramentas, sementes e 2 cavalos fortes para sua nova fazenda. Era um homem prático, endurecido por anos de trabalho e por uma solidão que ele já aceitava como parte da vida. Mas então ele a viu. Ela não implorava, não chorava, não tremia. A jovem Apache estava de pé, com as mãos presas à frente, o rosto erguido, e aqueles olhos verdes, tão intensos que pareciam não pertencer ao mundo ao redor. Eles não demonstravam medo, demonstravam algo muito mais perigoso: orgulho. Foi aquilo que o desarmou, não beleza, embora ela fosse deslumbrante. Não pena, porque ela não pedia nenhuma. Foi a dignidade. John sentiu algo estranho apertar seu peito, uma sensação antiga, esquecida, quase dolorosa. Ele não sabia por quê, mas sabia de uma coisa: se ele não a comprasse, alguém pior compraria. O martelo bateu. Vendida! E naquele instante, sem perceber, John Harris havia mudado o rumo de 2 vidas. A viagem de volta à fazenda foi silenciosa. Kimi, esse era o nome dela, cavalgava atrás dele, com as mãos agora livres, mas ainda mantendo a postura rígida, como se correntes invisíveis continuassem presas ao seu corpo. Ela não falou uma palavra. Não perguntou para onde iam. Não demonstrou qualquer curiosidade. John tentou iniciar uma conversa 2 vezes. Você entende inglês? Nenhuma resposta. Somente o vento. Na 3ª tentativa, ele desistiu, mas não conseguia parar de sentir o peso daqueles olhos em suas costas. Não era medo, não era submissão, era julgamento. E aquilo o incomodava mais do que qualquer grito ou resistência. Quando chegaram à fazenda, o sol já estava se pondo. A propriedade era grande, cercada por campos secos e colinas baixas. Havia uma casa simples de madeira, um celeiro robusto e uma cerca recém-construída que ainda cheirava a pinho fresco. Era o orgulho de John, o fruto de anos de trabalho. Ele desmontou do cavalo e apontou para a casa. Você pode ficar lá dentro. Há comida. Kimi não se moveu. Ele suspirou. Escute, você não precisa... Ele hesitou sem saber como terminar a frase. Não precisa ter medo aqui. Ela finalmente falou. A voz era baixa, firme e clara como água sobre pedra. Eu não tenho medo. John ficou surpreso. Então por que não entra? Ela o encarou. Porque esta terra não é minha. A resposta o atingiu como um soco silencioso. Ele não soube o que dizer. Pela primeira vez, desde que comprara a fazenda, sentiu um peso estranho no peito. Como se de repente a terra sob seus pés não parecesse tão sólida quanto antes. Nos dias seguintes, Kimi trabalhou. Não porque fosse obrigada, mas porque era quem ela era. Ela ajudava nos animais, limpava a casa, cuidava da água e da lenha. Fazia tudo com uma eficiência quase silenciosa e nunca reclamava. Mas também nunca sorria, nunca agradecia, nunca olhava para John por muito tempo. Era como se houvesse uma muralha invisível entre eles, e John não sabia como atravessá-la. Uma noite, durante uma tempestade, tudo mudou. O vento uivava pelas colinas e trovões sacudiam a casa como se o céu estivesse se partindo. John acordou ao ouvir um som estranho. Não era o vento, era canto, uma melodia baixa, profunda, antiga. Ele seguiu o som até o lado de fora, e então a viu. Kimi estava sob a chuva, ajoelhada na terra, cantando para o chão. Não era um canto triste, era reverente, como uma oração. John ficou parado, incapaz de interromper. Quando ela terminou, permaneceu em silêncio por um longo momento. Então disse, sem olhar para trás,
Esta terra sente falta do seu povo. John sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Seu povo viveu aqui? Ela finalmente virou o rosto, e pela primeira vez seus olhos não estavam duros, estavam feridos. Vive, não viveu. Vive. A tribo não está morta, ela continuou, apenas distante. John engoliu em seco. Você quer voltar? A pergunta pairou no ar como um raio silencioso. Kimi o encarou e respondeu algo que ele jamais esqueceria. Quero escolher. Naquele momento, algo dentro de John mudou. Ele não conseguia mais vê-la como alguém que ele possuía, porque ninguém com aquele olhar poderia pertencer a alguém. E foi então que ele percebeu algo ainda mais perigoso. Ele não sentia pena dela, não sentia responsabilidade, sentia algo muito mais profundo, algo que ele não queria admitir, algo que crescia a cada dia, algo que tinha o poder de destruir tudo que ele conhecia. John Harris estava se apaixonando pela mulher que ele havia comprado, e ainda não fazia ideia do preço real que teria de pagar por isso. Na manhã seguinte, pegadas surgiram ao redor da fazenda. Não eram de animais. E Kimi, ao vê-las, sussurrou apenas 2 palavras. Eles vieram. John Harris soube que algo estava errado antes mesmo de sair da cama. Era o silêncio. Não o silêncio comum das manhãs na fazenda. Aquele silêncio tranquilo, cheio de vento leve e pássaros distantes. Era um silêncio pesado, denso, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Ele se levantou devagar e olhou pela janela. Kimi estava do lado de fora, parada perto da cerca, imóvel, observando o horizonte. John vestiu as botas rapidamente e saiu. O que aconteceu? Ela não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo no chão, alguns metros à frente. John seguiu a direção. E então viu. Pegadas, várias. Não eram de cavalos soltos nem de viajantes comuns. Eram organizadas, cuidadosas, como de pessoas que sabiam exatamente onde pisar. Ele sentiu um frio percorrer a espinha. São da sua tribo? Kimi respirou fundo. Sim, ela se agachou e tocou uma das marcas com os dedos. Eles chegaram durante a noite. John olhou ao redor, tenso. Por que não vieram até a casa? A resposta dela foi calma, mas carregada de significado. Porque eles estavam observando você. O coração de John acelerou. Observando. Por quê? Ela se levantou lentamente e o encarou. Porque você comprou algo que nunca poderia ser vendido. As palavras não foram ditas com raiva. Foram ditas como uma verdade inevitável, como uma lei antiga. E aquilo fez o estômago de John se apertar. O dia inteiro foi tomado por uma tensão invisível. John tentou trabalhar como sempre, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. A cada som no campo, ele se virava. A cada movimento do vento, seu corpo se enrijecia. Kimi, por outro lado, parecia diferente. Não assustada, não ansiosa, mas alerta. Como alguém que sente a presença da família depois de muito tempo longe. No final da tarde, enquanto o sol começava a descer atrás das colinas, ela disse, eles virão ao anoitecer. John parou de martelar a cerca. Tem certeza? Ela assentiu. Meglider sempre chega quando o sol morre. O modo como ela falou aquilo fez o ar parecer mais pesado. John limpou as mãos na calça. Eles vão querer levá-la de volta? Kimi demorou a responder. Eles vão querer saber quem você é. A resposta não o tranquilizou nem um pouco. O crepúsculo chegou lentamente. O céu se tingiu de laranja profundo, depois vermelho, depois roxo. Então, como se surgissem da própria terra, eles apareceram. Primeiro sombras nas colinas, depois silhuetas a cavalo. E então, homens, vários, silenciosos, firmes. Nenhum deles apontava armas, nenhum gritava, mas a presença deles era tão poderosa que o ar parecia vibrar.
John sentiu seu coração bater forte, não de medo puro, mas de algo mais complexo, respeito, e uma estranha sensação de estar diante de algo muito maior do que ele. Eles pararam a alguns metros da casa. Kimi caminhou até a frente e ficou entre John e os cavaleiros, como uma ponte entre dois mundos. Então o líder avançou. Seu cavalo era escuro como a noite e sua postura era imponente, mas tranquila. Ele não parecia um guerreiro em busca de conflito. Parecia uma montanha viva. Quando desceu do cavalo, o silêncio se tornou absoluto. Ele olhou diretamente para Kimi, e seus olhos, profundos e antigos, suavizaram por um instante. Você voltou a pisar nesta terra, disse ele, em tom baixo. Kimi inclinou levemente a cabeça. Nunca deixei de pertencer a ela. O líder assentiu. Então seu olhar se voltou para John. E naquele momento, John sentiu como se estivesse sendo pesado por algo invisível. Não julgado. Pesado. Como se sua alma estivesse sendo medida. Você é o homem que a comprou, disse o líder. Não era uma pergunta. John respirou fundo. Sou. O líder manteve o olhar fixo. Por quê? A pergunta simples carregava um peso enorme. John engoliu em seco e respondeu com a única verdade que tinha, porque eu não queria que ela caísse em mãos cruéis. O líder permaneceu em silêncio por um longo momento. O vento soprou entre eles, e então ele perguntou algo que atingiu John como uma flecha invisível. E agora? John demorou alguns segundos para entender. Agora, o quê? Agora que você a comprou, o que pretende fazer com ela? O coração de John apertou. Ele olhou para Kimi. Ela não desviou o olhar, esperava. E naquele instante, John percebeu algo profundamente assustador. A resposta que ele daria mudaria tudo. Ele respirou fundo e disse: Nada. O líder ergueu levemente as sobrancelhas. Nada? Eu não a possuo, John continuou. Nunca possuí. Ela está aqui porque escolheu ficar até decidir o contrário. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os membros da tribo se entreolharam. Kimi permaneceu imóvel, mas seus olhos, pela primeira vez, brilharam. O líder deu um passo à frente e perguntou algo ainda mais profundo. E se ela escolher partir, você deixará? John sentiu o peito apertar, como se aquela pergunta arrancasse algo de dentro dele. Mas ele respondeu: Sim. O líder o observou por longos segundos. Então, lentamente, assentiu. Então você entende uma parte do que significa amar esta terra. A palavra amar ecoou dentro de John, como um trovão silencioso. A tensão diminuiu. Não completamente, mas algo havia mudado. O líder virou-se para Kimi. Você pode voltar conosco agora. Não era uma ordem, era uma oferta. Kimi olhou para a tribo, depois para a terra, e então para John. E naquele instante ele viu algo que nunca havia visto antes. Não orgulho, não dor, mas conflito. Ela respirou fundo e disse: Ainda não. O líder não demonstrou surpresa, apenas perguntou: Por quê? Kimi respondeu com uma calma que parecia vir de dentro da própria terra. Porque ainda não terminei meu caminho aqui. John sentiu o coração disparar e percebeu naquele momento que a decisão dela não tinha nada a ver com dever. Tinha a ver com escolha, com sentimento, e isso era mais poderoso do que qualquer corrente. O líder assentiu lentamente. Então terminaremos este caminho juntos. John franziu a testa. Juntos? O líder o encarou e disse algo que mudou tudo. A terra onde você vive é sagrada para nossa tribo. O sangue de John gelou. O quê? Kimi fechou os olhos por um instante, como se já soubesse. O líder continuou. Muito antes de você chegar, este lugar era o coração de nosso povo. O mundo pareceu girar. John sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua fazenda, seu lar, seu orgulho, era território ancestral. Ele olhou para Kimi e viu em seus olhos algo doloroso.
algo que explicava tudo. Ela sempre soubera. O líder então disse com calma absoluta: agora você precisa escolher, John Harris, entre a terra que comprou e o amor que começou a nascer nela. As palavras do líder ecoaram dentro de John Harris como um trovão que não terminava nunca. Agora você precisa escolher. A noite parecia mais escura do que antes. O vento parou. Até os cavalos da tribo estavam imóveis, como se também aguardassem a resposta. John sentiu o coração bater tão forte que parecia impossível que ninguém pudesse ouvir. Escolher. Era uma palavra simples, mas naquele momento carregava o peso de uma vida inteira, porque não se tratava apenas de terra, tratava-se de tudo o que ele havia construído. Cada cerca que levantou com as próprias mãos, cada pedra que retirou do solo, cada dia de sol escaldante e cada noite de trabalho exaustivo. Aquela fazenda não era apenas uma propriedade. Era o símbolo da única coisa que ele sempre buscou: pertencer a algum lugar. E agora descobria que aquele lugar já pertencia a outro povo muito antes dele. Muito antes de qualquer papel, compra ou fronteira. Muito antes de sua própria história começar. John olhou para o líder, depois para os homens e mulheres da tribo, que permaneciam silenciosos, mas firmes. E então olhou para Kimi. Ela não dizia nada, mas seus olhos diziam tudo. Havia dor, havia esperança e havia medo. Não medo dele, mas medo do que aquela escolha poderia destruir entre eles. John respirou fundo. Se esta terra é sagrada para vocês, por que nunca voltaram? O líder respondeu sem hesitar: porque fomos afastados dela. Não havia raiva na voz, apenas uma verdade antiga. Muitos invernos atrás, tivemos que partir para sobreviver, mas nunca deixamos de considerá-la parte de nós. John sentiu o peso das palavras. E agora querem tomá-la de volta? O líder balançou a cabeça lentamente. Não viemos tomar, viemos lembrar. O silêncio que se seguiu foi profundo. O líder continuou: a terra não pertence aos homens. Os homens pertencem à terra. John nunca tinha pensado dessa forma. Para ele, terra sempre significou propriedade, documento, trabalho, posse. Mas ali, diante daquele homem, aquelas ideias pareciam pequenas, limitadas, quase cegas. Kimi finalmente falou. Sua voz era suave, mas firme. Quando fui levada, pensei que nunca pisaria aqui novamente. Pensei que a terra me havia esquecido. Ela se ajoelhou e tocou o chão. Mas ela nunca esquece seus filhos. John sentiu um nó apertar sua garganta. E eu? Ele perguntou quase num sussurro. Eu não pertenço aqui? A pergunta saiu antes que ele pudesse impedir, e revelou algo que ele jamais havia admitido nem para si mesmo. Ele tinha medo. Medo de perder não apenas a terra, mas o lugar que finalmente chamava de lar. O líder o observou por um longo momento. Então respondeu: você pertence aqui. Se aprender a viver com a terra, não sobre ela. A resposta não foi uma rejeição, mas também não foi uma aceitação completa. Era um convite, um desafio, uma mudança. A tensão daquela noite se dissipou lentamente. A tribo não avançou, não reivindicou nada. Apenas montou um pequeno acampamento próximo às colinas. Como se aguardassem. Como se soubessem que a decisão de John não poderia ser apressada. Nos dias seguintes, o silêncio entre John e Kimi tornou-se diferente. Não era mais a distância fria de antes. Era uma proximidade carregada de sentimentos não ditos. Eles trabalhavam lado a lado, mas agora muitas vezes seus olhares se encontravam e permaneciam mais tempo do que antes. Uma tarde, enquanto consertavam uma cerca, John finalmente falou: você sabia? Desde o começo não sabia? Kimi não negou. Sim. Por que nunca me contou? Ela demorou a responder. Porque você não teria me ouvido. Ele sentiu a verdade daquelas palavras. E agora? Ela o encarou. Agora você escuta. John abaixou a cabeça.
Eu não quero perder esta terra. As palavras saíram quase como um pedido, quase como uma confissão. Kimi se aproximou um passo. E eu não quero que você a perca. Ele ergueu o olhar, surpreso. Mas também não posso negar quem eu sou, ela continuou. Nem o que este lugar significa para meu povo. O silêncio entre eles se tornou intenso, quase palpável. Existe um caminho, ela disse suavemente. Qual? Ela respondeu algo que mudou tudo. Compartilhar. John franziu a testa. Compartilhar. A terra não precisa pertencer a apenas um lado. Ela fez um gesto ao redor. Você a cultiva. Nós a honramos. Você constrói. Nós preservamos. Ela deu mais um passo. Agora estavam muito próximos. Não precisa ser uma escolha entre nós. Pode ser uma união. O coração de John disparou. Porque ele percebeu naquele instante que ela não falava apenas da terra. Falava deles, dos dois, de um futuro possível, juntos. Mas havia algo que ele precisava saber. Algo que queimava dentro dele há semanas. Kimi, se eu não tivesse comprado você... Ele hesitou. Você ainda estaria aqui? Ela o encarou profundamente. E respondeu com uma honestidade que fez o ar desaparecer dos pulmões dele. Não, a palavra foi suave, mas carregada de significado. Mas agora estou, ela continuou. Não por causa do que você pagou, mas por causa de quem você escolheu ser. O coração de John apertou. E você escolheria ficar? A pergunta saiu trêmula, vulnerável. Kimi deu um passo final. Agora estavam tão próximos que ele podia sentir o calor dela. Eu já estou escolhendo. O mundo pareceu parar. O vento, os sons, tudo. E naquele instante, John entendeu algo profundamente assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ele não estava apenas lutando por uma terra. Estava lutando por um amor que poderia mudar toda a sua vida. Naquela noite, porém, algo inesperado aconteceu. O líder da tribo apareceu sozinho na fazenda, sem aviso, sem guardas, sem cavalos ao redor, apenas ele e seu olhar sério. John saiu para encontrá-lo. Aconteceu algo? O líder assentiu lentamente. Sim. Ele olhou diretamente nos olhos de John e disse palavras que fizeram o coração do fazendeiro gelar. Outros homens descobriram que esta terra é sagrada. John sentiu um arrepio. Que homens? O líder respondeu com calma. Homens que não querem compartilhar. O silêncio se tornou pesado. O líder continuou. Eles virão em breve, e quando vierem, não buscarão entendimento. Buscarão posse. O líder concluiu com voz firme. Agora, John Harris, sua escolha não é mais apenas entre terra e amor. É entre dividir ou perder tudo. O aviso do líder ficou ecoando na mente de John Harris durante toda a noite. Outros homens virão. Ele não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, olhando a escuridão que cobria os campos, sentindo um peso estranho no peito. Não era medo. Era algo mais profundo. Era a sensação de estar prestes a perder tudo o que finalmente havia encontrado. A terra, a paz e Kimi. Porque agora ele entendia uma verdade que antes jamais havia admitido. Ele não lutava apenas pela fazenda. Lutava por um futuro onde ela estivesse ao seu lado. O amanhecer trouxe um silêncio pesado. Kimi saiu da casa e se aproximou dele. Ela percebeu imediatamente que algo havia mudado. O líder falou com você. Não era uma pergunta. John assentiu. Outros homens querem esta terra. Ela fechou os olhos por um instante, como se aquela notícia não fosse uma surpresa. Eles sempre querem, disse em voz baixa. Ele a encarou. Mas desta vez é diferente. Eles não querem apenas a terra. Querem expulsar sua tribo definitivamente. Kimi respirou fundo. E quando abriu os olhos novamente, havia uma firmeza nova neles. Então não é mais apenas uma escolha sua.
John franziu a testa. Como assim? Ela respondeu com calma. Agora é o destino de 2 povos. Naquele mesmo dia, os homens chegaram. Não eram muitos, mas eram confiantes, montados em cavalos fortes, vestidos como donos do mundo. Homens acostumados a decidir, tomar e impor. Quando pararam diante da fazenda, o líder deles desmontou e falou diretamente com John. Esta terra foi registrada como área de expansão. Você será compensado. As palavras foram frias, práticas, como se falassem de madeira ou pedra, não de um lar, não de uma história. John sentiu o sangue ferver. Eu não estou vendendo. O homem deu um sorriso sem emoção. Não é uma escolha. O silêncio se tornou pesado, e então ele acrescentou. Sabemos que uma tribo Apache está rondando esta região. Isso torna a situação ainda mais simples. O coração de John apertou. Simples? Sim, o homem respondeu. Vocês 2 sairão. Nós tomaremos o controle. Foi naquele instante que John percebeu algo com clareza absoluta. Se ele lutasse sozinho, perderia. Se a tribo lutasse sozinha, perderia. Mas juntos? Talvez não. Naquela noite, pela primeira vez, John e o líder Apache sentaram-se frente a frente como iguais. Não como estrangeiros, não como opostos, mas como homens tentando proteger aquilo que amavam. O líder falou calmamente. Não podemos impedir homens que vêm com leis e papéis. John assentiu. Mas podemos impedir que tomem algo que não compreendem. O líder olhou para ele por um longo momento e então perguntou: Você está disposto a abrir mão de ser dono para se tornar guardião? A pergunta mudou tudo. John entendeu naquele instante o que aquilo significava. Não possuir, não controlar, mas proteger, compartilhar, viver em equilíbrio. Ele olhou para a terra ao redor, para a casa que construiu, para os campos que cultivou, e então pensou em Kimi, nos olhos dela, na força dela, na forma como ela tocava o chão como se falasse com ele, e finalmente respondeu. Sim, a decisão foi tomada. No dia seguinte, quando os homens retornaram, encontraram algo que não esperavam. John não estava sozinho. A tribo inteira estava ali, mas não com armas levantadas, não com ameaças. Estavam simplesmente presentes, firmes, enraizados. E John deu um passo à frente e disse, esta terra não está à venda porque não pertence a mim. O líder dos invasores riu com desprezo. Então pertence a quem? John respondeu com uma calma que nunca havia sentido antes. A quem a protege. E naquele momento ele entregou os documentos da propriedade. Não para os invasores, mas ao líder da tribo. A partir de hoje, não há dono aqui. Há guardiões. O silêncio foi absoluto. Os homens que vieram tomar a terra perceberam algo que não podiam combater. Unidade, raízes, determinação, sem conflito, sem violência, sem espaço para dividir. E perceberam também que manter uma disputa ali traria apenas problemas que não desejavam enfrentar. Pouco a pouco foram embora, levando consigo apenas o vazio de quem não entende o valor do que tentou tomar. O tempo passou. A terra continuou a ser cultivada, mas agora de uma forma diferente. Os campos cresceram. A tribo voltou a frequentar o lugar livremente. As colinas voltaram a ouvir cantos antigos, e a casa de John tornou-se algo novo, não apenas uma fazenda, mas uma ponte entre 2 mundos. Uma tarde, ao pôr do sol, Kimi estava sentada na colina, observando o horizonte. John se aproximou em silêncio e sentou-se ao lado dela. Durante alguns minutos, nenhum dos 2 falou, até que ele disse, não tenho mais uma fazenda. Ela sorriu suavemente. Tem algo maior? Ele olhou para ela. O quê? Kimi respondeu. Um lugar onde pertence. O coração dele se aqueceu. E você? Ele perguntou. Ainda está escolhendo? Ela virou o rosto para ele. E seus olhos verdes estavam diferentes.
Não havia mais distância, não havia mais barreiras, apenas paz. Não, ela disse. Não? Eu já escolhi há muito tempo. Ela segurou a mão dele. E pela primeira vez, John sentiu algo que jamais havia sentido antes em toda a vida. Completa certeza. Eu escolhi você, ela sussurrou. O mundo pareceu parar naquele instante. O vento soprou suave pelas colinas. O sol mergulhou atrás do horizonte. E ali, naquela terra que não pertencia a ninguém, mas acolhia a todos, nasceu algo mais forte do que posse, medo ou passado. Nasceu um amor livre, profundo, enraizado como a própria terra. E pela primeira vez em sua vida, John Harris não se sentiu dono de nada, mas sentiu algo muito mais valioso. Ele se sentiu, finalmente, em casa.